qual que é o trabalho? O exercício é vocês observarem esse algoritmo aqui, tá? E evoluir a ideia para um algoritmo desse aqui, tá? Então, aqui eu já estou considerando a função. Então, imagina que é muito parecido com o que eu acabei de implementar. Tá? Então, o que eu acabei de implementar aqui está muito parecido. Eu pego o estado corrente, o estado inicial faço ser o corrente e repito. Mas agora, olha só, é essa função que eu quero que vocês criem, tá? Qual que é a diferença? É uma nova versão do Hill Climbing, tá? E essa nova versão não considera um único vizinho, tá? Igual eu estou fazendo, tá? Ele considera um conjunto. Então, vamos observar aqui nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, ele considera um conjunto de vizinhos, beleza? E aí, que é esse operador? Esse operador, tá? Cria vizinhos, é uma função. Vocês podem criar essa função. Tá? Eu gostaria que vocês criassem essa função. Pode criar ela aqui mesmo, onde é para fazer a implementação, ou junto aqui. Tá? Essa função cria vizinhos, você vai passar o seu estado atual, o tamanho do passo, e ele vai criar todos os vizinhos possíveis ao seu redor, a partir desse passo. Considerando essa equação, essa função, quantos vizinhos ele pode criar? Aonde que eu estou pecando que não resolve o meu problema aqui? Que no caso ele teria que ter um vizinho para a direita e um para a esquerda, né? Porque qual for maior, ele tem que ir para o que for maior. Exatamente. Exatamente. Então, essa aqui é uma versão de função do Hill Climbing mais geral, que cria vários vizinhos. Mesmo porque, conforme eu falei, o problema poderia ser multidimensional. Tá? Ele poderia não depender apenas de N, mas de várias variáveis. Tá? Um N1, N2, N3, N4, e aí você teria, então, que encontrar um conjunto de coordenadas ao redor do seu estado que é para um plano que muitas vezes você não consegue nem visualizar. Tá? Além do tridimensional, já fica difícil ver ou estudar essa função. Tá? Já fica bem difícil. Só que no nosso caso aqui, os vizinhos que eu posso criar são dois. Tá? É o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. E eu estou considerando isso como sendo um passo. Ou ele dá um passinho para a direita, ou ele dá um passinho para a esquerda na minha função. Beleza? Então, esse meu conjunto de vizinhos, para esse caso, são dois. Então, esse V aqui vai guardar dois vizinhos. O que esse operador cria vizinhos vai fazer? É uma função que devolve uma lista de duas posições que pega o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. Tá? Aí vocês pensem como vocês vão criar essa função. Tá? Eu já dei o caminho das pedras aqui, que é... Ora, já quase respondi, né? Para criar o vizinho da direita, cadê? Eu só fiz isso aqui, ó. Beleza? Você precisa fazer uma função que tenha isso aqui e o correspondente ao vizinho da esquerda e retornar isso como sendo uma lista, o da direita e da esquerda. Beleza? Aí, olha só. Quem pode me dizer o que é esse negócio aqui? Alguém já viu? Vocês estão amaldiçoados, porque para sempre vocês vão ver coisas assim. É a maldição da programação. Vou colocar até em rosa aqui, ó. O que é isso aqui? Vocês já viram essa estrutura em algum lugar?
que esse negócio está fazendo? Isso, for if. Na sua vida, aonde tanto você usou for if, Samara? Mas a gente usa isso desde lá das primeiras disciplinas que vocês fizeram comigo. A gente está encontrando aqui, qual é o maior valor da função para o conjunto V. Beleza? Então, pense como queiram, tá? Essa é uma lista, pode ser um vetor. Dado o vetor V com os vizinhos, tá? Que tem só 2, eu estou fazendo um para verificar qual dessas posições submetida à função de avaliação, a função objetivo, me dá o maior valor. E eu vou guardar, então, em estado sucessor, em estado sucessor aqui, né? Quando ele terminar esse loop, esse estado sucessor vai estar guardando qual é o melhor vizinho, se é o da direita ou da esquerda. Beleza? É isso aí mesmo, Amanda. Ele está verificando qual dos vizinhos tem o maior valor de função. Para isso, é aquele lance lá, encontra o maior valor no vetor, só que não é no vetor exatamente, né? A gente está submetendo os vizinhos como parâmetro para a função de avaliação para ver qual deles é o melhor, tá? Ô Pedro, essa seta representa um igual, tá? Essa em pseudocódigo pode ser usado essa seta aí para implicar, tá? Então, como se fosse igual, beleza? Então, essa estrutura aqui é muito conhecida e ela tá geral para que você avalie um conjunto grande de vizinhos, tá? Poderia ser um vetorzão grande ver aqui, e eu preciso saber qual deles é o melhor. Qual deles é o melhor para eu ir, beleza? Lembra, isso aconteceu também na busca em grafo, qual era o menor caminho, né? A gente teve que buscar qual era o menor caminho dos vizinhos que estavam no estado corrente, quando a gente fez aquela brincadeira no vetor, com grafo, né, para chegar no menor caminho. Então aqui é a mesma coisa, só que agora eu quero procurar o máximo da função. Em Python, a gente poderia pular essa etapa toda, usando, por exemplo, um argmax, tá, que é uma função do NumPy, tá, uma biblioteca. Tá? Então, tem como você obter o argumento máximo, tá, e empacotar toda essa situação aqui em uma única linha de código. Tá? Então, tem funções no Python que ajudam a se livrar dessa implementação na unha, vamos dizer assim. Mas aqui tá na unha para vocês visualizarem e compreender o que está acontecendo. Tá? Mas eu poderia substituir isso aqui por um np.argmax e fazer mais algumas mudanças para pegar o índice desse vetor V, dessa lista V, que possui o vizinho de melhor valor de função, beleza? Mas o feijão com arroz está aqui, que é a velha busca do maior valor, tá? Então, encontrado qual é o melhor vizinho, ele vai guardar em estado sucessor, este sucessor. Aí, eu vou vir aqui agora no meu C. Saído do loop, começa esse C. Se o estado sucessor, a avaliação do meu estado sucessor
for menor que a avaliação do meu estado corrente, então eu retorno no estado corrente. Terminou, ele encontrou um pico. Essa avaliação do estado sucessor aqui provém daqui, beleza? Ela vai ser sempre atualizada aqui, porque ela é o valor de função do melhor vizinho, tá? Que vai ser guardado em este sucessor, beleza? Então, aqui em cima é só para encontrar qual é o melhor vizinho. E eu verifico isso vendo o valor entre eles de função. O da direita tem um valor maior ou o da esquerda, tá? Teria outros modos de fazer isso também, tá? Sem ser o argmax e sem ser essa parafernália do for, sendo para dois vizinhos. É só verificar qual oferece maior valor de função. Um if resolveria aqui. Mas conforme eu falei, isso está em estado, está de uma maneira generalista para que eu possa suportar mais de dois elementos em V, beleza? Então, vamos manter assim. Então, esse C aqui compara o valor de função do melhor vizinho, e se para esse melhor dos vizinhos, ainda assim o seu valor é menor que o de avaliação do estado corrente, então o estado corrente ainda assim é o melhor, e ele deve, então, terminar a minha busca. E eu retorno, então, o estado corrente. Agora, se ele não entrar aqui, ele continua. Se ele continuar, então, significa que, opa, temos um vizinho que é o melhor que o estado corrente. Então, a gente faz o estado corrente ser esse estado sucessor. Beleza? Esse vizinho. Ok? E aí a brincadeira continua até que eu entre nesse retorno. Uma hora vai entrar aqui e vai terminar. Beleza? Então, em outras palavras, isso aqui é um avanço dessa ideia aqui, tá? Um pouco mais próximo do código, né? Da visão de código, e muito próximo do que eu implementei aqui. A ideia, então, é que vocês implementem em dois um algoritmo, né? Uma versão do Hill Climbing para buscar pontos máximos, percorrendo essa função, né? Com base no estado dos vizinhos menores e também os maiores, que estão do lado do estado corrente. Assim, nós vamos estar considerando estados sucessores que poderão ser os vizinhos da esquerda ou da direita. Beleza? Então, dessa forma aqui, ou ele opta para ir para a direita, ou ele opta para ir para a esquerda. Tá? Tem outros meios de resolver, tá? Mas esse é um estado bem geral da subida de encosta, que pode ser usado para uma infinidade de problemas, tá? E esse probleminha aqui é um probleminha simples. Só que essa segunda versão, então, que vocês vão implementar aqui, basicamente, vocês podem copiar isso aqui, tá? Aqui e alterar para funcionar tal como aqui, beleza? Feito essa função aqui, você vai chamar de outro nome, pode chamar de toNeighbors, alguma coisa assim, para se diferenciar disso aqui, beleza? Ele avalia dois vizinhos ao invés de um. E aí você vai testar aqui, beleza? Você vai substituir aqui, comenta esse aqui, né? E testa ele aqui. Chama essa função que você criou e testa. E aí ele vai evitar, eu quero ver se, quando testar, né, quando eu for corrigir, eu quero ver se, de fato, ele está evitando essa parada, né, essa parada precoce, por conta de, no meu caso, o meu algoritmo só anda para a direita. Então, se ele andasse para a esquerda aqui, que é a versão que vocês vão fazer, ele não iria para a direita, ele iria para a esquerda e iria alcançar um pico. Beleza? Então, eu quero evitar essa situação, tá? Essa parada precoce, porque ele só enxerga a direita. Eu quero que ele enxergue a esquerda também, tá? E aí, isso aqui vai fazer ele escolher qual vizinho é o melhor, tá? Da direita ou da esquerda, para, pelo menos, se dirigir para soluções razoáveis, aí mesmo que subótimas. Beleza? Alguma dúvida? Ô, professor, então,
Eu tinha pensado em fazer com if, igual o professor tinha falado que era mais simples. Mas o senhor quer, então, que faz com aquela estrutura para generalizar? Eu quero com essa estrutura. Porque a gente pode mudar a função e ela pode depender de mais vizinhos. Uhum. Tá? Então, façam com essa estrutura aqui. Tá? Façam com essa estrutura. Usando para. Tá? Que é a mais geral, caso tenha mais de 2 vizinhos. Tá? Com 2 vizinhos, de fato, dá para usar um if. Ver qual é o melhor com if. Tá? Mas façam a geral considerando mais vizinhos. Beleza? E aí é isso. Vocês devem entregar isso até quarta-feira que vem. Então, salvem, né? É uma versão disso aqui, desse notebook. Faz o download, resolve no seu drive, né? Faz o download do .py. Salva isso num arquivo zipado de nome ex4, seu nome e sobrenome. Então, esse é o exercício 4. Embora seja a prática 3, tá? Esse é o ex4. Tentem colocar certinho para não me perder, tá? Então, ex4, seu nome e sobrenome, zipa e manda pela página da disciplina naquele botão lá embaixo. Boa, Lívia. Boa. Vocês já estão... A aula flui quando... Eu já estou terminando, tá, gente? Então, essa é a pergunta que eu faço. Espera aí que eu já vou... Espera aí que eu já vou lá responder. Então, quais são as dificuldades da subida de encosta? Né? Não é mil maravilhas, vocês perceberam, né? Mas pode quebrar o galho, tá? Vamos tentar quebrar o galho melhor ainda, tá? Vou tentar dar essa ideia, já que a Lívia falou. Então, qual que é a dificuldade? Ficar preso em ótimos locais, né? Qual que é essa situação, né? Você tem um pico muito maior e você tem um menorzinho, mas por azar foi sorteado aqui o negócio e ele vai caminhar, de repente, para uma região subótima, um ótimo local, beleza? Então ele chega, ele alcança um pico interessante, beleza, alcançou uma solução, mas à esquerda nós teríamos uma região melhor, beleza? Mas graças ao vale que ele tem aqui, né, à esquerda dele, esse algoritmo não consegue chegar lá, não consegue, beleza? Então esse é um problema. Outro problema são os platôs. Tá? Então, o que acontece quando você está numa situação em que ele alcança um local... peraí, deixa eu até melhorar aqui. Fazer um... Então, vou imaginar essa função aqui na esquerda. Ele vem subindo, aqui, ele vem subindo e aí ele encontra uma planície, beleza? Um platô. Uma região em que a vizinhança tem fornece os mesmos valores de função. Então, esse platô aqui faz o que a gente faz aqui, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele vai parar, porque não vai ser maior. Ele vai parar, porque não é maior. Toda vizinhança é igual. Oi, Lu. Oi. Tudo bem? Toda vizinhança é igual, né? Vai fornecer o mesmo valor de função e isso vai fazer ele empacar. Mas olha só, se ele pudesse não empacar... Professor? Oi? Mas aí depende, né? Vamos supor, se eu colocar um pulo grande, um número de pulo grande para ele, tipo 30, e ele vê que no próximo ele vai sair dessa planície, ele ia continuar, né? Aí tem estratégias e estratégias, né? Teria que ser um step aqui que pule a planície, todo esse platô aqui. Por exemplo, vamos supor que o primeiro pulo ele caia no meio da planície, e o segundo ele já comece nessa subidinha aqui, então ele vai passar disso daí e vai continuar. Isso.
Isso, o que você disse ele poderia vir aqui no começo, um pouquinho baixo ainda, aí ele dá um pulo no meio da planície, depois ele dá um outro pulo que chega numa subida e assim ele ultrapassa. Isso. Então, poderia. Só que, entende, muitas dessas funções, a gente, na verdade, não tem essa função. Por exemplo, no jogo de xadrez, né, ou algum jogo, qual é a função que expressa isso? Para tentar maximizar a chance de vitória? Não tem uma função. Né, nem sei se ela é contínua. Né, o que a gente está falando aqui no momento de coisas contínuas. Né? Essas funções, eu estou trabalhando num espaço contínuo, né, tem um espaço discreto, né, com um conjunto finito de estados, e nesse jeito aqui contínuo, observando funções para otimização delas, você tem infinitos valores que você pode assumir, e aí qual é o tamanho do step, fica até um teste empírico, você fica testando, fala, para um step assim, o resultado que ela deu foi bom, foi melhor. Outras funções a gente nem consegue visualizar, ou a gente nem tem a equação geradora dessa função. Então, aqui está comportado. Mas muitas vezes você não tem, não tem a equação. O negócio eu preciso melhorar uma produção de alguma coisa, depende de vários fatores, e eu não tenho um estudo que mostre essa função. Nem sei se ela é contínua, se ela é derivável, não se sabe. Quando você chega nessa situação, você lança a mão desses algoritmos, que nem a busca de encosta, a subida de encosta. E aí, ela também tem os seus poréns, né, que nem eu estou mostrando aqui. Então, os platôs são ruins. E agora, então, como que a gente pode melhorar? Como que evitaria uma chance de tentar evitar isso? Como que eu poderia tentar evitar essa ficar empacado nessas regiões? Seria só, em vez de colocar aquele, se ele fosse maior, colocar maior ou igual, aí ele continuaria? Ou menor, no caso, né? Para o platô você pode pensar em alguma política assim, tipo, o vizinho é igual, ou até tentar uma ideia do Vinícius. Se o vizinho é igual, eu aumento o step, sei lá, tento dar um salto, tá? Mas, olhando para a função, eu fico sorteando pontos. Então, eu rodo uma vez, ele sorteia um ponto. Eu rodo uma segunda vez, ele sorteia outro ponto. Com base nisso, o que eu poderia fazer? Dava para ir salvando os máximos e depois fazer uma análise assim de qual que seria, dentre esses máximos, o maior deles. Exato. Eu poderia fazer o sorteio de vários pontos. Então, aqui a gente está trabalhando com um único agente, um único pontinho aqui vasculhando. Eu poderia ter vários agentes vasculhando, não poderia? Eu poderia fazer um sorteio de vários pontos. Existem sorteios até que garantem uma variabilidade legal desses pontos, tá? no domínio da função, e deixar, né, deixa a galera brincar aí, entendeu? Então, eu poderia ter 10 pontos, imagine, sortear 10 pontos, e deixar eles procurarem os picos, depois ver qual alcançou melhor, tá? Então, uma solução para minimizar essa problemática, né, dessa parada em regiões subótimas, poderia ser sortear vários pontos, ter várias instâncias da subida de encosta ocorrendo no ambiente, beleza? Vários agentes trabalhando, beleza? Poderia minimizar. Dentro dessa ideia, anotem aí para a próxima aula, dentro dessa ideia de sortear vários pontos, nós vamos lidar com uma ideia de população, daqui para frente, com uma ideia de população desses indivíduos. Uma população de indivíduos.
esses indivíduos são os agentes, ok? Então, nós vamos lidar com, na realidade, a partir da próxima aula, com um conjunto de agentes, que a gente vai chamar de população, beleza? Eu tenho uma população de agentes que vai ficar vasculhando o ambiente, beleza? Esses indivíduos vão ser avaliados, igual está sendo aqui, por uma função objetiva, tá? E nós vamos usar uma estratégia que é baseada em algoritmos genéticos para tentar alcançar os picos, ok?